terceira edição. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Renato Russo, rapaz, eu amo Legião Urbana. Nossa senhora, professor, belo tema para nossa segunda-feira. Tem uma estátua, não tem, do Renato Russo na Ilha do Governador? Tem, na Ilha do Governador, onde ele nasceu em março de 1960. Caramba. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, querido Thaís. professor. Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo Como ótimo. vamos? Melhor agora. Opa, cá estamos. E Não, aí, Renato- professor? Não, o Conte Renato de Renato Russo Russo. foi um meteoro, né? Viveu só 36 anos e 7 meses, mas deixou a sua marca registrada no rock brasileiro. Ele era de uma família de origem italiana e, curiosamente, parentes entre si, né? Os pais eram primos em segundo grau. E a família falava bem o italiano. A mãe era professora de inglês e o pai era economista. Em 67 eles foram para os Estados Unidos, onde ele aprendeu inglês e teve contato com a música americana. Depois, uma doença que o acometeu obrigou a ficar 6 meses de cama, o que o levou a ouvir discos assim diariamente até se restabelecer. Posteriormente, ele chegou a fazer jornalismo e tudo mais lá em Brasília. Morou muito tempo em Brasília, Morou né? muito tempo em Brasília, onde teve contato com a música local. Ele se tornou professor de inglês da cultura inglesa, inclusive recepcionou o Príncipe Charles quando esse esteve no Brasil em 78, que o inglês dele era perfeito. Mas ele foi atraído novamente pela música. Ele conheceu um baterista chamado Fé Lemos, que fazia o punk rock, né? Que era uma coisa que ninguém fazia mais em Brasília, e eles se juntaram, conseguiram mais alguns outros músicos e formaram formaram o conjunto Aborto Elétrico. Esse Aborto Elétrico chegou a fazer algum sucesso, mas a briga com o Fé Lemos fez ele desmanchar o grupo. Depois ele trabalhou até como radialista, viu? Ele foi radialista, foi lá de rádio, ele era repórter de rua. Aí ele consegue formar com mais alguns amigos o grupo Legião Urbana, e esse grupo se consolidou e gravaram vários álbuns. Aliás, em apenas 36 anos ele gravou 16 discos. É impressionante. Né? Imagina se tivesse vivo até hoje, né? Alguns deles solo, né? Um deles totalmente em italiano, que eu me lembro, Equilíbrio Distante, muito bonito. Tinha uma voz maravilhosa, uma voz inconfundível, forte, assim, e era tão fenômeno, né, professor? Aliás, o filme, né, da vida do Renato Russo também é muito bacana, vale assistir, mas ele era tão fenômeno, e com essa voz que você acabou de falar, inconfundível, do Renato Russo e tal, e aí você pega que ele, no palco, né, com zero presença de palco, ele ficava ali no microfone, aquela coisa ali do Renato Russo, ali no microfone cantando, ou pelo menos se comparado com esses artistas atuais, e também os shows, não todos, tá certo, mas muitos, sem nenhuma produção, assim, demais, né? Eu tava lá o Renato Russo com aquela roupa dele, Ele às vezes por umas si só camisas. bastava, É né? isso aí, ele por A si só presença bastava. do Renato Russo já era a presença toda Exatamente, de palco. exatamente. ele era tão querido pelos fãs que o grupo chegou a ganhar o apelido de Religião Urbana, porque ele tinha um grupo de fãs que seguia assim religiosamente todos os shows pelo Brasil. Não, ainda em vida foram gravados documentários. Agora, depois que ele morreu, ele teve uma morte assim, pegou-nos praticamente de surpresa. Ele teve complicações em resultantes da AIDS. E depois disso fizeram vários filmes. Fizeram filmes das músicas dele, Faroeste, Caboclo e tudo mais. Então você tem aí toda uma série de documentários sobre a vida de Renato Russo. Ele morreu em 14 de outubro de 86, 36 anos e 7 meses. Pois é um tal negócio, né? O cara produziu, foi uma voz inconfundível e até hoje ainda é admiradíssimo pela legião dos apreciadores do rock,
punk rock, folk rock e essas tendências assim mais modernas, ele é figura indispensável de ser citada e ouvida. Sem dúvida, vale a pena. Professor, agora pra gente, nosso segundo fato de hoje, você lembra do início do funcionamento na Baía de Guanabara da primeira companhia de barcas a vapor. Isso em 1835. Exatamente. 1835, professor, nós estávamos, né? No início do Segundo Império, né? Do Segundo Império, ainda exatamente. na regência, Dom Pedro II era uma criança, mas em Dom Pedro I já tinha ido embora, né? Dom Pedro I já tinha até morrido. Numa crise, deixou o Brasil numa crise monstruosa, quebrou tudo. Não seria o último a fazer isso, né? Ainda foi acusado de ter roubado pra caramba. Bom, mas isso é coisa do passado. Dom Pedro II ascende ao poder, uma criança, tivemos a regência, e na regência fez uma reforma constitucional e separou-se o antigo Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro passou a ser um município da corte. E a província do Rio de Janeiro ficou sem capital, então houve uma espécie assim de disputa. Campos, Angra dos Reis, acabou vencendo a Vila Real da Praia Grande, que por este motivo foi elevada à capital, teve que mudar o nome para Imperial Cidade de Niterói. Só que para você chegar a Niterói eram 4 horas e meia em barcos puxados por escravos. Era uma coisa complicadíssima. E, finalmente, em 11 de outubro de 1835, começa a funcionar a Companhia de Navegação com 3 barcas a vapor. Apenas 3 barcas. A Niteroiense, a Praia Grandense e a que eu mais gostava, a Especuladora. Eram barcas inglesas, levavam 500 pessoas cada uma e faziam o trajeto Rio-Niterói em apenas meia hora. O que para a época era algo assim avançadíssimo. Inovador, né? Sim. A Especuladora, que eu mais gostava, veio a explodir em 1846, levou um bocado de gente com ela. E quando se fez o mergulhão na Praça 15, se encontraram os restos da Especuladora. As passagens, eu tenho lá em casa uma coleção de passagens. Como o rádio não tem imagem, eu não os trouxe aqui. Mas eram umas placas de metal bonitas com o desenho da barquinha e o valor do outro lado. Então era muito engraçado isso. Depois disso, essa companhia foi adquirida pelas barcas Ferry. Posteriormente, virou a Companhia Cantareira e Viação Fluminense, do qual algumas pessoas mais velhas ainda se lembram. Durou até os anos 50, quando tornou-se a Companhia Barreto. Essa companhia era de grande ineficiência, aí houve uma revolta geral nas barcas em 1959, quebraram tudo e tudo mais. No ano seguinte, as barcas foram estadualizadas e ficaram assim até época relativamente recente, era a Conerge. Agora, novamente privatizadas, nós temos barcas aí, as famosas barcas chinesas, que levam, olha só, em vez de 250 pessoas, 2.500 pessoas. Tem algumas menores que foram produzidas, até algumas ainda seriam entregues, que foram produzidas no Ceará. Essas eu acho que são, se eu não estou equivocado, para 500 lugares, alguma coisa assim. As chinesas que são as barcaças enormes, como disse o professor. As antigas ainda costumam ser usadas fazendo o trajeto de Paquetá nos fins de semana. Assim, olha, é um raro transporte urbano coletivo ainda romântico. E eu ainda sou da época que do lado ficavam os golfinhos pulando. Mas isso já faz tempo. Os golfinhos já estão pulando em outras águas há muito tempo. A gente não sabia, jogava pão para eles, sei lá se eles gostavam disso ou se eles conseguiam comer. Mas eles acompanhavam as barcas e ainda hoje é um trajeto muito bonito. Né? Esperamos fazer em breve aí em Niterói, quem sabe com um passeio de barca aí. Já fizemos aí em outros momentos. Fizemos foi inclusive sensacional. Inclusive Boixá foi até a estação, foi uma coisa assim muito bacana. Foi mesmo, todo mundo amou. Tem uma foto dele clássica lá de camisa branca, calça jeans, um chapéuzinho, junto com o professor Milton Teixeira e a barca lotada de ouvintes. Sim, emocionante. Foi um dos passeios Saudades. mais concorridos. Nossa. Foi lindo, um dia bonito. 1.600 pessoas se inscreveram nesse passeio, né, professor?
professor? É pouca gente, 1.600. Vamos bater esse recorde aí, vamos bater esse recorde. Professor, quais os próximos passeios para os nossos ouvintes? Bom, nosso próximo passeio é o famoso Band News Fluminense FM. E nós vamos fazer o passeio pelo Mosteiro de São Bento, no dia 19, às 14 horas. O ponto de encontro é na porta da igreja, lá em cima, viu? Existem duas maneiras de chegar. Você tem o elevador no número 40 e você tem a rampa no número 62 da rua Dom Gerardo. Dali você tem acesso à parte superior. Nosso ponto de encontro é lá em cima. Nós vamos visitar a igreja e depois vamos para a Praça Mauá. Eu vou dar um giro geral pela praça, explicando os diversos prédios e monumentos ali existentes. Pegamos o Boulevard Olímpico, vamos para a Praça 15. Na Praça 15 vai ter uma surpresa, mas eu não posso aqui adiantar, se não deixa de ser uma surpresa. Agora, continuamos com a nossa campanha Espalhe o Bem, né? Se possível, quem puder levar 1 quilo de alimentos não perecíveis. E dia 26 tem de manhã a minha palestra na antiga Capela da Princesa Isabel, dentro da Quinta da Boa Vista, atual restaurante da Quinta, em frente ao estacionamento, frente ao zoológico. Então é um prédio bonito, com mais de 120 anos, que era frequentado pela família imperial, e eu vou falar da Quinta da Boa Vista Imperial. Essa palestra é às 11 horas da manhã e é completamente gratuita. E como se fosse pouco, às 14 horas tem o passeio que eu vou fazer pelo Cosme Velho e Laranjeiras, saindo do Largo do Boticário. Se andar e emagrecesse, eu tava fininho. Isso aí é uma grande Que nem balela. o queniano. Rapaz, vocês viram isso? Olha, eu tava assistindo esse fim de semana televisão, professor. Agora acabei de lembrar você falando isso. E aí o queniano, vê aí qual foi a maratona que ele levou. Cara, um queniano levou a maratona, 42 quilômetros, né? Maratona, 42, meia maratona, 21. O cara levou a maratona de 42 quilômetros com uma média de velocidade em 42 quilômetros de 20 e poucos quilômetros por hora. Nossa. Média. A minha é Meu meio Deus do quilômetro céu. por hora. Quando eu olhei ele passando, correndo, já fiquei, nossa, Como com uma assim, né? preguiça. Meu Deus, esses caras correm muito, rapaz. Entendeu, professor? Você Exato. andando do jeito que tá, daqui a pouquinho tá que nem o queniano na maratona. Fala aí, Agatha. Foi em Viena, Rodolfo. Em Viena, mas vê aí qual direitinho foi a velocidade média do queniano vencedor. Maratona de Berlim aqui, tá também o A de Michael Veríssimo me Berlim mandando ou aqui, de ó. Não sei Não, tem qual que das ver duas. isso Vê aí. direito aí. 42 quilômetros em 120 minutos. 2 horas. 2 horas, Viena. Em 2 horas. Agora quero ver você descobrir por essa conta que você acabou de falar como jornalista a Ih, velocidade média querendo dele. Ele foi o 21 primeiro quilômetros homem a por hora. completar uma maratona em menos de 2 horas, porque ele fez Você em vê 1 como hora é e que 59 minutos Você e vê 40 como o professor, segundos. olha o professor como é que é um cara já inteligente, diferenciado. Ele já fez o cálculo, 21 km 21 por hora. km por hora, Aí, pois viu? é. O meu é 2,1 metros por hora, mas tudo bem. Tamo mas junto, professor. tá perto, Um tá dia perto. a gente tá chega lá, perto. professor. Exatamente. Um beijo pra você até Vocês também. sexta-feira. Obrigado, até sexta. 10h59, eu também vou ficando por aqui. Valeu, gente. Bom fim de semana. Imagina quem